Imagine uma prisão sem grades, sem muros, sem celas, sem guardas. Uma prisão tão silenciosa que você nem percebe que está dentro dela. Mas nela você vive. Essa é a condição de grande parte da humanidade hoje, segundo Eckhart Tolle. Uma prisão invisível, construída não por mãos humanas, mas por pensamentos. Sim, pensamentos. Aquele fluxo incessante de vozes internas, diálogos mentais, previsões catastróficas, memórias dolorosas, comparações, críticas. Tudo isso cria o que Tolle chama de identificação com a mente, um estado em que você não pensa os pensamentos, você é os pensamentos. E o mais assustador, você nem percebe que isso está acontecendo. Desde a infância, somos treinados para valorizar a mente. Aplaudimos a lógica, a inteligência, a capacidade de pensar rápido e articular argumentos, mas ninguém nos ensina a observar a mente. Ninguém nos diz, você não é o que pensa. Resultado, milhões de pessoas vivem como reféns da própria cabeça, presos em um labirinto interno onde cada pensamento se torna um comando, uma verdade absoluta, uma sentença emocional. E o preço disso é altíssimo. A confusão entre quem pensa e o que é pensado. Tolle afirma que o maior engano da mente humana é acreditar que ela é o centro do ser. Mas e se você não for os seus pensamentos? E se existir algo anterior a eles? Uma presença silenciosa que apenas observa o que surge na tela da mente? É nesse ponto que começa a verdadeira liberdade, mas também o maior desconforto, porque o ego, essa estrutura mental construída ao longo da vida, entra em pânico diante da ideia de ser visto como uma ilusão. Ele quer continuar no controle, e para isso precisa de pensamentos, muitos, constantes, barulhentos, pensamentos como: você nunca vai dar conta. Todo mundo está julgando você. E se algo terrível acontecer amanhã? Você deveria ter feito diferente. Esses pensamentos, quando não são vistos como o que são, apenas pensamentos, tornam-se verdades emocionais. E aqui está um ponto crítico. Grande parte da ansiedade, da depressão, da angústia existencial nasce dessa fusão entre o pensador e os pensamentos. Não é o pensamento em si que nos destrói, é a nossa incapacidade de vê-lo como apenas um movimento mental. O veneno dos pensamentos mórbidos e trágicos. Agora, vamos tocar em uma ferida ainda mais sensível. Os pensamentos mórbidos, aqueles que chegam sorrateiros à noite, quando tudo está silencioso e a mente começa a narrar tragédias imaginárias. E se eu morrer dormindo? E se alguém que amo sofrer um acidente? E se eu nunca for feliz? E se esse vazio nunca passar? Você não escolhe pensar isso, mas pensa. E se você não estiver desperto, se não tiver consciência, você acredita nisso. E acredita com o corpo todo. O coração acelera, o estômago fecha, o sono vai embora. E o que era só um pensamento se torna um estado de ser. Uma névoa emocional que te acompanha o dia todo, sem que você saiba de onde veio. Esses pensamentos, que Tolle chamaria de formas pensamento carregadas de dor, não são simples. São entidades psíquicas que se alimentam da sua atenção. Eles querem dominar o seu campo mental e muitas vezes conseguem, mas só porque você não percebe que pode escolher não entrar na história. O espaço entre você e o pensamento.
A saída dessa prisão começa com um simples movimento interno: observar. Observar o pensamento surgir, sem seguir sua trilha, sem lutar contra ele, sem julgá-lo, só observar. Esse é o início da consciência desperta. É quando você começa a perceber que há algo em você que é anterior ao pensamento. Algo que vê, que testemunha, que permanece. Tolle chama isso de a dimensão do ser. Ela não pensa, ela é. E, paradoxalmente, é nesse estado que você encontra verdadeira clareza. Porque quando a mente silencia, o ser floresce. Você se torna mais lúcido, mais leve, mais presente. Os problemas continuam existindo, mas deixam de ser monstros mentais. Você os vê pelo que são, situações a serem enfrentadas, e não definições do seu valor. Se você gostou desse assunto, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, clique em gostei e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também deveria ouvir essa mensagem. A consciência como chave da libertação. A mente grita. A consciência sussurra. A mente corre. A consciência permanece. A mente quer ter razão. A consciência quer ver a verdade. Esses contrastes não são poéticos, são reais. E são eles que definem a diferença entre uma vida vivida em piloto automático e uma vida com presença, liberdade e poder interior. Ao nos lembrar de que não somos os pensamentos, Eckhart Tolle nos entrega uma das ferramentas mais revolucionárias do nosso tempo. Porque, no fundo, todo sofrimento psicológico nasce de uma única confusão: achar que você é aquilo que pensa. Mas você não é o medo. Você não é a preocupação. Você não é o pensamento sombrio que passa pela sua cabeça às 3 da manhã. Você é aquele que vê. E quanto mais você se ancora nessa percepção, mais a prisão mental começa a se desfazer, não com força, mas com consciência. E, de repente, o que parecia uma cela trancada revela-se apenas como uma porta entreaberta, esperando que você a atravesse. Com presença, com leveza, com coragem. Existe um lugar em você onde não há medo, não há culpa, não há esforço para provar nada. Esse lugar não é uma fantasia espiritual, nem uma utopia inalcançável. É real. Está aqui. E você já esteve lá, mesmo sem perceber. Eckhart Tolle o chama de presença. Mas não confunda com concentração, foco mental ou força de vontade. Presença é outra coisa. É o que acontece antes da mente entrar em cena. É aquele instante sutil que existe entre um pensamento e outro, um espaço tão breve que muitos vivem uma vida inteira sem notá-lo, mas é ali que mora a liberdade. Imagine o céu em um dia calmo. As nuvens passam, às vezes brancas, às vezes pesadas, mas o céu permanece. É esse céu silencioso que representa o seu estado de consciência mais puro. E os pensamentos são apenas nuvens. Vêm e vão. Mas a maioria das pessoas vive agarrada às nuvens, nomeando cada uma, analisando a forma, discutindo a cor, esquecendo que o céu sempre esteve ali, calmo, vasto, intocado. Eckhart Tolle nos convida a fazer o impensável na cultura moderna. Parar de pensar por um momento. Não para fugir, mas para perceber o que existe além do pensamento. E sabe qual é a chave? O espaço.
o espaço entre um pensamento e outro. Esse intervalo silencioso é um portal. Não um portal místico, fantasioso, mas um portal real, acessível. É ali que você deixa de ser a narrativa e se torna o observador. Mas como acessar esse espaço? Ele está nos momentos simples, esquecidos pela pressa. Quando você ouve o som distante de um pássaro, e por um breve instante não pensa, apenas ouve. Quando observa uma árvore balançando e não a chama de árvore, apenas sente o movimento. Ou quando entra em um cômodo e por um segundo não se lembra do que ia fazer. Esses momentos em que a mente perde o controle são convites, mas quase sempre os ignoramos, porque fomos treinados para voltar rápido ao ruído, para interpretar, julgar, planejar, comparar, como se pensar o tempo todo fosse sinal de inteligência. Tolle, com a precisão de quem conhece bem o território interno, revela que pensar sem consciência não é sabedoria, é compulsão. E mais, é a raiz de grande parte do sofrimento humano. O espaço entre os pensamentos não é um vazio ameaçador, é um espaço fértil. É onde nascem a criatividade verdadeira, a compaixão genuína, a intuição profunda. É onde você encontra respostas que a mente lógica jamais alcançaria. Agora, aqui vai uma virada surpreendente. Tolle sugere que esse espaço, esse estado de percepção pura, é o mesmo reino dos céus de que Jesus falava, não como um lugar geográfico, mas como uma condição interna, uma presença viva dentro de você. E aqui, a ponte entre espiritualidade e neurociência começa a se formar. Estudos recentes mostram que, durante estados meditativos profundos ou momentos de atenção plena, áreas do cérebro associadas ao eu narrativo reduzem sua atividade. A mente se aquieta e algo maior emerge. Será coincidência que Buda chamava isso de vazio? Um vazio não de ausência, mas de plenitude. Um espaço onde não há conflito, porque não há alguém lutando. Onde não há medo, porque não há futuro a ser controlado. Esse espaço entre os pensamentos é o fim do tempo psicológico. É o fim do personagem. É o nascimento do ser. Mas atenção, a mente vai resistir. Ela teme esse espaço porque não consegue dominá-lo. Ela vai tentar preenchê-lo com urgências, listas, preocupações. Ela vai sussurrar: você está perdendo tempo. Isso é coisa de gente desconectada da realidade. Mas escute, é exatamente nesse espaço que você reencontra sua realidade mais profunda. Você não precisa de anos de meditação. Não precisa se retirar para uma caverna. Você só precisa de instantes. Instantes de silêncio interior, de presença sem esforço. Comece agora. Feche os olhos por alguns segundos. Sinta a respiração. Perceba o momento. E note, entre uma respiração e outra, entre uma palavra interna e outra, há algo. Esse algo é você, antes do nome, antes do pensamento, antes da história. É nesse espaço que tudo se dissolve. A ansiedade, a culpa, a necessidade de ser alguém. E o que resta é paz, é clareza, é presença. Não é uma ideia, é uma experiência, e ela está mais perto do que você imagina. Está entre um pensamento e outro. O vício coletivo nos pensamentos e a mente colonizada. Há um vício silencioso, sutil, mas devastador. Um vício que não cheira, não queima, não destrói fisicamente como o álcool ou as drogas, mas que desintegra a paz interior, sabota relações e corrói a alma. O vício de pensar demais. Eckhart Tolle, com sua clareza cirúrgica, vai além do senso comum ao tratar esse excesso mental não como um sintoma isolado, mas como uma epidemia coletiva, uma colonização da mente,
um estado onde pensamentos não são mais ferramentas, são senhores. E o ser humano, sem perceber, se torna escravo da própria atividade mental. Sim, você entendeu bem. Pensar em excesso é um vício. E como todo vício, começa com algo aparentemente inofensivo. Uma ideia, uma preocupação, um julgamento. Mas aos poucos, essa ideia cresce, se repete, ganha força emocional e se instala como um parasita no espaço da consciência. Tolle descreve os pensamentos como pequenos organismos energéticos. Eles entram, se alimentam da sua atenção, e se você não estiver desperto, eles dominam. Pense numa ideia negativa, por exemplo. Eu não sou bom o bastante. Ela começa tímida, quase imperceptível, mas logo encontra outra. Todo mundo é melhor do que eu. Depois outra, nada do que faço dá certo. E quando você menos espera, formou-se um ecossistema inteiro de autossabotagem dentro da sua mente. Você não está mais pensando essas ideias, você é essas ideias. Elas dirigem suas ações, elas afetam suas relações, elas moldam sua percepção do mundo. Esse é o momento em que deixamos de ser seres conscientes e passamos a ser extensões dos nossos condicionamentos. Mas não pense que isso é só uma questão individual. O vício no pensamento, especialmente no pensamento inconsciente, também se espalha em nível coletivo. Quando um grupo inteiro acredita em uma mesma narrativa fixa, quando um povo define sua identidade a partir de ideias herdadas, quando uma sociedade passa a funcionar em torno de padrões mentais repetitivos, o resultado é perigoso. Fanatismo, polarização, guerras de ego disfarçadas de causas justas. Tolle alerta: uma civilização que extrai sua identidade apenas do conteúdo mental está em risco constante de colapso. Por quê? Porque onde há rigidez, não há espaço para escuta. Onde há identificação total com uma ideia, a diferença vira ameaça. E quando a mente domina sem consciência, a empatia desaparece. Olhe para a história. Quantas guerras foram travadas em nome de verdades absolutas? Quantos genocídios nasceram da crença cega em uma ideia? Quantas famílias hoje estão divididas por polarizações ideológicas? Tudo isso nasce de uma mente que não foi observada, de pensamentos que não foram questionados. Mas aqui vem o ponto mais perigoso de todos. Você não percebe que está colonizado. Você acredita que está pensando com liberdade, mas na verdade está apenas reproduzindo vozes antigas. Vozes da cultura, da família, da escola, da mídia. E elas se tornam tão familiares que você não as reconhece como externas. Você acha que é você, mas não é. Essa é a armadilha. E essa também é a chave da libertação. A libertação começa quando você se torna testemunha da mente. Quando você olha para um pensamento e pergunta: da onde você veio? Você é verdade ou só um reflexo condicionado? Você serve ao meu crescimento ou à minha estagnação? E nesse instante, você rompe o ciclo. Você deixa de ser objeto da mente e volta a ser o sujeito consciente. Tolle propõe um caminho revolucionário, não com armas nem argumentos, mas com presença. Presença é o estado de quem vê o pensamento sem ser engolido por ele. É a consciência que não nega o pensamento, mas também não se submete. Quando você está presente, você pode pensar sem ser pensado, agir sem reagir automaticamente, escolher em vez de repetir. Esse é o antídoto para a colonização mental, e talvez o maior desafio do nosso tempo. Num mundo onde a mente é exaltada e o silêncio é suspeito, onde pensar demais é confundido com inteligência, e onde parar para respirar é visto como perda de tempo, resgatar a consciência é um ato radical, mas é também um ato profundamente humano,
porque é só no silêncio entre os pensamentos que você se reconecta com quem você realmente é. Não com sua história, não com sua opinião, não com sua identidade social, mas com o espaço vasto, silencioso, pacífico que existe antes de qualquer ideia surgir. É nesse espaço que mora a sua liberdade. É nesse espaço que você se cura. É nesse espaço que começa a verdadeira revolução. A prática da atenção consciente e o antídoto para a mente destrutiva. Você já reparou como alguns pensamentos parecem ter vida própria? Eles surgem do nada, ganham força, te envolvem como uma tempestade e quando você se dá conta, já está preso, ansioso, tenso, cansado. Mas aqui vai uma verdade que poucos ousam dizer. Não é o pensamento que te faz sofrer, é a identificação com ele. E é exatamente nesse ponto que Eckhart Tolle entra com uma proposta tão simples quanto poderosa. Retire a atenção dos pensamentos disfuncionais e traga-a de volta para o agora. A mente humana, se deixada sem consciência, pode se tornar uma máquina de destruição lenta. Ela recicla medos antigos, projeta desastres futuros e revive dores passadas como se fossem eternas. É como se existisse um rádio ligado o tempo todo dentro da sua cabeça. E ele não toca música, toca preocupação, julgamento, comparação, culpa. Só que tem uma coisa, esse rádio só toca porque você está dando energia a ele. Segundo Tolle, a consciência é como o sangue vital que alimenta os pensamentos. E onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua vida. Agora imagine isso. Se você parar de colocar atenção nesse fluxo mental destrutivo, se você redirecionar sua energia para algo mais real, mais presente, como o som ao seu redor, a respiração entrando e saindo, o contato dos pés com o chão, o silêncio entre duas frases, você começa a recuperar algo que o pensamento nunca poderá te dar, a experiência direta da vida. Essa é a proposta central da atenção consciente. Não se trata de lutar contra os pensamentos, nem de forçar a mente a parar, mas de mudar o foco, de sair do piloto automático e retornar ao único lugar onde a vida de fato acontece, o agora. Esse deslocamento muda tudo, porque ele desmascara o pensamento por aquilo que ele realmente é, uma ferramenta útil, quando usada com consciência, mas extremamente perigosa quando usada por hábito. Veja o caso da preocupação. Quantas vezes você já se pegou preso a ela, acreditando que estava resolvendo alguma coisa? Mas a preocupação não resolve. Ela apenas se alimenta de si mesma. É como um carro que gira sem sair do lugar, consumindo combustível e deixando você exausto. Tolle ensina que, ao trazer a atenção para o corpo, para os sentidos, você interrompe esse ciclo vicioso, porque o corpo sempre está presente. Ele não vive no futuro nem no passado. Tente agora. Sinta sua respiração. Não a force, apenas perceba. Sinta o ar tocando suas narinas, o peito subindo e descendo. Nesse momento, onde está a preocupação? Ela não sobrevive à presença. A atenção consciente é um tipo de lucidez que dissolve a mente destrutiva. E ela não exige nada além de disponibilidade para sentir. Parece simples demais, eu sei, mas é justamente por isso que tantas pessoas ignoram este caminho. A mente busca soluções complexas, teorias elaboradas, métodos exaustivos, mas a consciência, ela opera em silêncio, na pausa, no espaço entre dois pensamentos. Atenção não é esforço, é presença. E quanto mais você pratica este retorno ao agora, mais você percebe que a paz nunca esteve no final de uma linha de pensamento, mas sim na ausência dele, na clareza que surge quando a mente se aquieta. Historicamente, isso não é novo. O Buda chamava de sati, a plena atenção. Jesus falava do reino dos céus dentro de vós. Mestres sufis
chamavam de lembrança do ser. O que Tolle fez foi traduzir isso para a linguagem do mundo moderno, onde o barulho mental atingiu proporções epidêmicas. Num tempo em que estamos mais conectados do que nunca e mais perdidos do que jamais estivemos, esse ensinamento se torna urgente. Porque não é só uma prática espiritual, é uma questão de sanidade. A mente destrutiva, quando não observada, arrasta o mundo junto com ela. Ela fabrica conflitos pessoais, mas também guerras, sistemas de dominação, crises existenciais e colapsos sociais. Tudo começa com uma mente que perdeu o centro. E só há uma forma de recuperar esse centro, trazendo a consciência de volta ao momento presente. A atenção consciente é o antídoto, mas não no sentido de uma poção mágica, e sim como uma prática viva, respirante, que você aplica agora, e agora de novo, e agora mais uma vez. Não se trata de parar de pensar para sempre, mas de aprender a escolher quando pensar, e principalmente, quando não pensar. Você não precisa viver refém da sua mente. Você pode olhar para ela, perceber seus truques e escolher o agora. E é nesse agora que você volta a ser inteiro, presente, livre. A libertação do eu narrativo e o nascimento da verdadeira identidade. No fim de tudo, depois de tantas perguntas, buscas, tentativas de controle e batalhas internas, resta apenas uma verdade que paira como um céu limpo depois da tempestade. Você não é a história que sua mente conta. Você é a consciência silenciosa que observa essa história. E isso muda tudo. Absolutamente tudo. Durante anos, às vezes décadas, vivemos como personagens de uma narrativa mental construída com base no passado. Nossos medos, traumas, desejos e crenças formam um eu com um nome, currículo, memórias e planos. Mas esse eu pensado não é quem você é de verdade. Ele é apenas uma ideia, uma estrutura mental, um reflexo de experiências, interpretações e identificações. E é aí que começa a revolução silenciosa proposta por Eckhart Tolle. Sair do personagem e retornar à presença. A mente vive contando histórias. Algumas são trágicas, outras heróicas. Algumas têm o sabor da culpa, outras o gosto amargo do arrependimento. Mas todas essas histórias têm uma coisa em comum. Elas te prendem ao tempo psicológico, ao passado que já foi, ao futuro que ainda não é, e ao eu que só existe dentro da cabeça. E o preço disso? Ansiedade crônica, expectativas frustradas, relações baseadas em projeções, decisões guiadas pelo medo. A libertação acontece no instante em que você percebe essa estrutura. Quando você vê o eu narrativo como um programa rodando em segundo plano e começa a se perguntar: e se eu não for isso? E se eu for o que observa isso tudo acontecer? Essa simples percepção, por mais sutil que pareça, é o início da verdadeira liberdade. Porque o sofrimento, como diz Tolle, raramente vem do que está acontecendo agora. Ele vem do que a mente diz sobre o que está acontecendo. Uma dor física é uma coisa, mas o pensamento, essa dor nunca vai passar, é outra completamente diferente. Uma perda pode ser profundamente triste, mas o pensamento, isso nunca deveria ter acontecido, é o que prolonga o sofrimento indefinidamente. Quando você percebe que não precisa acreditar em tudo que a mente diz, quando você se dá conta de que há um espaço entre você e o pensamento,
você encontra algo que nenhuma teoria, doutrina ou técnica externa pode oferecer. Um contato direto com a vida como ela é, sem distorção, sem resistência, sem rótulo. E o mais belo disso tudo, essa consciência não precisa ser construída. Ela já está aí, agora mesmo, ouvindo essas palavras, sentindo esse momento. Ela é o que sobra quando o barulho mental se cala. E ela não tem nome, não tem passado, não tem futuro, mas carrega uma paz que não depende de nada. Uma inteligência silenciosa que sabe, sem precisar entender. Essa é a verdadeira identidade. Não algo que você precisa criar, mas algo que você precisa lembrar. O eu pensado vive na tentativa. O eu presente vive na aceitação. O primeiro está sempre correndo atrás de algo. O segundo já chegou. É por isso que Tolle diz que a mudança real só se torna possível quando nos tornamos conscientes da inconsciência. Enquanto estivermos hipnotizados pelo eu narrativo, qualquer tentativa de mudança será apenas uma nova versão do mesmo ego. Mais refinada, mais espiritualizada talvez, mas ainda presa à mesma ilusão. A verdadeira transformação acontece quando você para de tentar ser alguém e começa a simplesmente ser. É nesse ponto que a mente perde o seu poder de causar infelicidade, porque ela deixa de ser sua identidade e se torna apenas uma ferramenta, uma aliada, não mais uma prisão. O chamado de Tolle não é para mais conhecimento, é para mais consciência. Não é para mais controle, é para mais presença. Não é para que você se torne um novo eu, mas para que você descubra que nunca precisou ser ninguém além do que já é. No fim das contas, a iluminação não é algo distante reservado para poucos escolhidos. É a redescoberta da simplicidade. É voltar a olhar o mundo sem a interferência constante da mente. É ouvir, ver, tocar e sentir, sem narrar, sem julgar, sem transformar tudo em problema. É viver o agora como se ele fosse suficiente, porque ele é. Sempre foi. A paz que você busca, o sentido que você anseia, a liberdade que você corre atrás, tudo isso começa no exato instante em que você solta o personagem e retorna ao silêncio que sempre esteve ali, esperando por você. Se você gostou desse assunto, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, clique em gostei e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também deveria ouvir essa mensagem.